off these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore, softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Olá, bom dia. Temos um pessoal já com a gente aqui no LinkedIn. O pessoal está entrando aí. Estamos aqui hoje junto com o André, que é da Money Mind. Ele é especialista em comportamento financeiro e sócio lá na Money Mind, que é uma das ferramentas do nosso pacote de vantagens da Self System. É uma ferramenta de educação financeira, né, que oferece consultoria gratuita ali para nossos tripulantes. Hoje o André vai falar um pouco sobre o novo momento aí da TI, trazendo essa tal que o mercado de TI, o mercado de trabalho na TI mudou, oportunidades e desafios para a sua segurança financeira. Seja bem-vindo, André, e pessoal também, sejam bem-vindos e aproveitem muito esse conteúdo que o André vai trazer para a gente. Bom dia, Gabi, prazer estar aqui fazendo essa talk aqui para o pessoal da Salf, que gentilmente abriu para o público externo, para todo mundo poder entender um pouquinho melhor como aproveitar, quem já está no mercado, aproveitar a chance que está tendo, e quem não está e quer entrar, como é que pode aproveitar essa chance, né? Então, a gente tem alguns tópicos para a gente falar hoje. Deixa eu botar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho do cenário atual do mercado de trabalho. Eu já começo dizendo assim, eu não sou um cara de RH, então eu tenho um pouco de experiência, porque a gente atende muita gente da área de TI aqui na Money Mind, a gente tem um modelo de trabalho que é muito personalizado, e a gente, então, consegue saber um pouco do que está acontecendo no mercado como um todo. Porque são mais de 100 pessoas que a gente convive mensalmente, né, conversando, entendendo, e vendo os movimentos que as pessoas vão fazendo também nas suas carreiras. Então, só fazendo esse parênteses, assim, nesse adendo, de que eu não sou especialista no mercado de trabalho, mas tenho essa experiência, podendo compartilhar um pouco com vocês. Então, o que a gente está vendo no cenário atual do mercado de trabalho? Vou falar um pouco de dinheiro, então, que é o assunto principal da gente, que é a renda média do profissional da TI no Brasil. Como é que a gente compara com o trabalhador em geral no Brasil, só para a gente olhar para esses números. Porque é muito comum, quando a gente está no meio, a gente não olhar para o número. Vamos falar, então, da capacidade de poupança que um profissional de TI tem, que eu já vou dar um spoiler aqui, ele é bem acima da média, da realidade do brasileiro comum. Vamos falar um pouco de expectativa versus realidade, e a gente vai falar também de se a educação financeira realmente é a solução. Se isso é fato ou fake, né? Que se fala tanto em educação financeira. Bom, qual é o cenário do mercado de trabalho em 2023, né? Porque quem está nesse mercado há mais tempo está vendo que são ondas, né? Como todos os mercados são, né? O mercado financeiro é assim também. Mas a gente tem um cenário que ele, ao mesmo tempo, ele é bastante promissor, ou seja, tem muita vaga de trabalho, tem muita demanda por trabalhador de TI, mas também ele também é bastante contraditório, porque quem está no mercado tem acompanhado vários layoffs, né? Tem um monte de empresa, não só no Brasil, mas no mundo todo, demitindo gente, diminuindo postos,
que eu entendo como um movimento normal, né, de acomodação depois da pandemia. Com a pandemia, a impressão que deu é que o mundo todo tinha que fazer tudo online, tudo dependia da TI, e a TI seria a salvação do mundo naquele cenário de pandemia. As coisas começaram a vir no modelo pós-pandemia, a gente está vendo que tudo está voltando, não ao normal, né, o que era antes, mas é um novo normal, em que a gente tem novos modelos de trabalho, gente trabalhando em casa, gente que não quer mais trabalhar em casa, gente voltando para o escritório, gente que não quer voltar para o escritório. Então, a gente está aprendendo esse novo normal. E o mercado de TI está dentro dessas contradições, em que a gente tem gente sendo contratada e gente sendo demitida. Inclusive, esse termo bonito na layoff, para não chamar de demissão, que é a demissão, né? Quando as pessoas estão sendo literalmente demitidas. Algumas sem nem saber direito, algumas até por telegrama, por e-mail. A gente tem visto muito isso acontecer. Bom, qual é a renda média do profissional de TI no Brasil? A gente tem uma pesquisa que a gente acessou aqui, depois eu posso botar até qual é a fonte, mas em 2023 essa renda média está em R$8 mil aproximadamente. Tem uns centavos, estou arredondando os valores aqui, tá? Vamos contrapor com qual é a renda média de uma pessoa, de um trabalhador comum no Brasil. Hoje está com um salário médio de R$13 mil. Então, o que a gente tem do profissional de TI? Ele tem uma capacidade 2,5 vezes maior de poupar do que um trabalhador comum. Se um trabalhador de um outro segmento de mercado tem capacidade de poupança, a do trabalhador de TI é 2,6 vezes maior. Puxa, então todo trabalhador de TI é um milionário. Ou está com muito dinheiro no banco guardado, ou tem um patrimônio enorme, investiu em imóveis, está andando de Porsche, está andando de Ferrari, está com uma Harley na garagem, alguma coisa assim. Será que isso tudo é assim mesmo? Então, a gente tem expectativa versus realidade. Né? O que a gente tem, o que a gente vê? Né? Isso é muito comum, geralmente, quando as pessoas estão mudando de emprego na TI. Porque houve um movimento até o início de 2023 ali de muita oferta de trabalho. Aqui no LinkedIn mesmo tinha muito profissional de TI que estava com o LinkedIn desativado, porque tinha muita proposta de trabalho toda semana. Se ele deixasse o LinkedIn dele ativo, ele não conseguia nem trabalhar direito. Esse cenário mudou, né? As pessoas que a gente acompanha estão dizendo, olha, esse mês não recebi nenhuma proposta de trabalho. Algo inimaginável 12 meses atrás. E aí a pessoa então se empolgava, nossa, então agora eu estou trabalhando na TI, recebi uma proposta para CPJ, para trabalhar num outro modelo que não CLT, e eu vou sair de 2 mil por mês para 15 mil por mês. E então ele se empolgava e achava que estava milionário. Ficava com essa sensação de estar com muita grana, e quando acabava o mês, a sensação era essas notinhas de 2 pila na mão. Qual é a realidade que a gente tem no Brasil? A gente tem 77% das pessoas endividadas da população brasileira. Isso é uma pesquisa mensalmente feita pela Confederação Nacional do Comércio há muito tempo. A gente está num dos maiores indicadores de endividamento do Brasil na série histórica. E o que é pior, né? A gente tem grande parte das pessoas que eu posso estar endividado, mas não está inadimplente. E a gente está vendo quase 1/3 das pessoas estão inadimplentes. E aqui a gente tem um problema sério. É o cara que deve e não paga. Então, naquela situação, né? Devo, não nego, pago quando puder. Bom, o que a gente ouve falar e o que dizem ser a solução? Né? Vocês já devem ter ouvido muitas vezes isso. Dizem que a educação financeira é a solução. Será que a educação financeira é a solução? Tem esse poder todo de resolver todos esses problemas do mundo e salvar todo mundo antes da hora de dormir? Bom, a gente tem 2 cenários, precisamos ser muito realistas, né? Ainda mais quando a gente trata de dinheiro, de número. No primeiro cenário, a gente tem pessoas ou famílias, né, com renda média abaixo de R$ 6.500. Por que R$ 6.500? A gente tem o DIEESE no Brasil, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas, que ele traça qual é a renda mínima que uma pessoa deveria ter, ou uma família deveria ter, por que 3 pessoas? Porque, segundo o IBGE, as famílias no Brasil têm, em média, 3 pessoas.
Então, o DIEESE vem calculando esse número mês a mês. Hoje, agora, nesse mês de novembro, é 6.518, 6.528. Eu estou arredondando aqui para 6.500. E ele diz que é o mínimo necessário para uma família com 3 pessoas conseguir se manter no Brasil. Então, se eu tenho uma família com uma renda menor do que R$ 6.500 e com 3 pessoas na mesma residência, a educação financeira não vai resolver, né? Não tem esse pozinho mágico de pegar uma pessoa que ela não consegue comprar arroz, feijão, comida, água, pagar a sua conta de luz, pagar o gás. Não é a educação financeira que vai fazer ela mudar de vida. Bom, aí eu tenho um outro cenário, que são as famílias com uma renda acima dos R$ 6.500. Então, nesse cenário, só a educação financeira também não vai resolver. Mas como assim, André? Por que não? Porque a gente já sabe que a educação financeira aporta apenas, né? Vou botar esse apenas bem entre aspas, entre parênteses, como está aí, apenas mais conhecimento. E o que a gente já sabe hoje em dia, né? Tem um senhor chamado Richard Thaler, um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia por uma pesquisa que ele fez durante 30 anos. E a grande conclusão dele é que a gente, né, nós, as pessoas, a gente não toma decisão econômica baseada na racionalidade. Né? Ou seja, se eu não uso a razão para decidir, como é que eu estou decidindo? E se me aporta mais conhecimento, a educação financeira me dá conhecimento. Mas se eu não estou usando a razão para decidir, o que está adiantando mais conhecimento? Então, o que a gente tem de realidade no Brasil? Né? O Richard Thaler é um cara que faz pesquisa mundo afora. Vamos trazer um pouco de números brasileiros. A gente acompanha há mais de 10 anos o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. O que a gente tem estatisticamente medido é que 62% das pessoas elas ficam extremamente ansiosas quando elas têm que lidar com o dinheiro. Então, vamos lá. Se eu estou ansioso, eu vou parar de raciocinar e vou pensar em como usar meu dinheiro? Não, né? Porque eu estou ansioso, eu estou querendo me livrar do dinheiro rapidamente. Uma outra pesquisa super importante, o Datafolha fez ali antes da pandemia, bem pouquinho antes de 2020. Eles largaram essa pesquisa e começou a pandemia, mas é legal que ela não pegou a pandemia, então 97% das pessoas dessa pesquisa do Datafolha, que é gigante, ela foi contratada, se não me engano, pelo Itaú. 97% das pessoas elas não querem nem saber de chegar perto do dinheiro. E 49% das pessoas não querem nem pensar em dinheiro para não ficar triste. Então, eu vejo que nesse cenário, em que eu tenho a grande maioria das pessoas que elas estão emocionalmente abaladas, o que adianta eu aportar mais conhecimento? Outra coisa que a gente também sabe pelo nosso trabalho é que para as pessoas em geral, e aqui não é só brasileiro, é o ser humano de uma maneira geral, para as pessoas, então, lidar com o dinheiro é uma coisa extremamente complexa, é uma coisa complicada, e a grande maioria já tentou e não conseguiu, o que faz com que a autoestima fique muito baixa, né, quando tem que lidar com dinheiro. E aí os pesquisadores estão indo atrás das coisas e vendo que só aportar conhecimento, que é o grande verbo da educação financeira, muda só 0,1% do comportamento de uma pessoa. Então, vejo que a gente está tentando usar uma ferramenta que não está funcionando, né, que é só a educação financeira, na tentativa de fazer com que as pessoas mudem de padrão de vida, que elas economizem, que elas poupem, que elas invistam, seja a expressão que a gente vai usar. Então, o que a gente já tem hoje de conhecimento? Né? Qual é o conhecimento mais avançado que se tem hoje no mundo em relação a como mudar a realidade financeira de uma pessoa? Ela precisa evoluir o seu nível de bem-estar financeiro. E o que é o bem-estar financeiro? Então, um estudo americano gigantesco chegou à conclusão, já depois do Prêmio Nobel do Richard Thaler, de que o bem-estar financeiro é composto por conhecimento, então conhecimento é uma parte importante, mas só conhecimento não adianta. Do conhecimento, eu tenho que mudar o comportamento, e mudando o comportamento, eu tenho que adquirir novas habilidades. Adquirindo novas habilidades, eu volto para o conhecimento para conhecer um pouco mais, mudo outro comportamento, e assim eu fico nesse ciclo
em que eu tenho que ir evoluindo nesse ciclo ao longo da minha vida. Então, esse é o conceito básico de bem-estar financeiro. Pô, André, mas então o conhecimento está ali, a educação financeira está ali. Mas vejam que o conhecimento é só uma parte, né, do processo, não é o todo. Eu tenho que conhecer alguma coisa, analisar o meu comportamento e, com base nesse comportamento que eu analisei que não está legal, uma coisa bem básica. Todo o meu orçamento vai no cartão de crédito, né? Um comportamento muito comum do brasileiro. Porque no cartão de crédito eu consigo acompanhar, depois eu pego no extrato tudo que eu gastei. Mas já gastou. Aí está fazendo, como a gente brinca aqui, está fazendo o velório da despesa, está sendo médico legista. Faz um laudo preciso do que morreu o morto, né? Mas o morto está morto. O dinheiro já foi todo embora. O salário foi inteirinho para pagar a fatura do cartão de crédito e não sobrou nada para investir, seja no que for, né? Comprar um imóvel ou até mesmo tirar umas férias, investir no lazer, o que é que seja. Não precisa necessariamente ser um investimento financeiro. Bom, então, muita gente o que faz, né? Qual é a forma que a gente tem visto as pessoas seguirem? Então se eu tenho que investir em conhecimento, eu vou consumir conteúdo na internet. Não é por aí que começa, gente. A gente está vendo isso. Então vou seguir um influenciador lá no Instagram, no YouTube, alguma coisa assim. Também não comecem por aí. A dica não é essa. A fórmula básica do conhecimento é conhece-te a ti mesmo. Esse é o ponto de partida, tá? Para todo mundo que quiser começar a entender como é que pode mudar a sua situação financeira. E aqui a gente está deixando como dica para vocês que vocês acessem esse link que tem no nosso site, que é um teste que foi feito por esse grupo americano que criou o conceito de bem-estar financeiro. E isso é um índice que se mede, é o índice de bem-estar financeiro que a gente adaptou para o Brasil e trouxe com toda a linguagem brasileira. Então, e esse teste é bacana que ele não compara a gente com ninguém, ele compara a gente com a gente mesmo. É um teste para a gente ir analisando ao longo do tempo se a gente está evoluindo. E aí, com base nele, então, o primeiro passo, se conheçam. Conheçam qual é o índice de bem-estar financeiro que cada um de vocês tem. Feito isso, é uma coisa importante a gente ter noção de como é que se dá um planejamento financeiro, pessoal. Tem gente que acha que o planejamento financeiro é uma coisa que acontece por mágica. E a gente bate muito na questão de que o planejamento financeiro não tem fórmula do sucesso e não tem pílula mágica. São 15 anos acompanhando pessoas. Não existe gente que dormiu pobre e acordou rico, a não ser quem ganhou na Mega Sena ou ganhou uma herança que não sabia. Mas a grande, imensa maioria das pessoas que começa trabalhando, que é a grande maioria de nós, ele vai se planejando e vai conseguindo cumprir as suas etapas. Então, o planejamento é um processo, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante. E é um processo de mudança. Já que o Richard Thaler conseguiu comprovar durante 30 anos que eu não uso a razão para tomar decisão financeira, eu tenho que conhecer meus aspectos emocionais e comportamentais. E o planejamento financeiro pode servir como uma trilha para que eu analise esses comportamentos e vá vendo como é que eu vou mudando eles. Então, isso aqui é super importante, né? Então, o sucesso é resultado de um processo de mudança. Que processo de mudança? E o que ele envolve? Autoconhecimento, mudança de comportamento, desenvolvimento de habilidade. Isso exige esforço, disciplina, paciência e persistência. Então, o sucesso vem como resultado dessa jornada. O grande investimento que cada um de nós tem que fazer é investir na sua jornada. Porque o meu sucesso não vai ser o sucesso de nenhum outro. Né? E o sucesso do outro não vai servir como modelo para mim. Porque, sei lá, por exemplo, para mim sucesso pode ser passar o tempo inteiro em casa com a minha família. Para outra pessoa que odeia a família, tudo que ela quer como sucesso é ter dinheiro para ir para o outro lado do mundo. Né? E qual sucesso é mais sucesso que o outro? Não tem isso. Então, cada um de nós tem que saber, tem que se conhecer e entender o que é sucesso para si mesmo. E isso começa, então, com o conhecimento de si mesmo. E aí, com base nisso, a gente encontra um sentido para trilhar essa jornada. E aí, quando a gente acha o sentido dessa jornada, tudo fica muito mais fácil.
para a gente conseguir planejar e para a gente ter segurança financeira, que é outro ponto importante. A gente encontra muita gente fazendo reserva de emergência. Gente, não juntem, não guardem dinheiro para emergência, porque daí vocês estão trabalhando o tempo todo mentalmente para quando acontecer uma emergência. Tenham dinheiro para se sentir seguros, né, que é um dos conceitos do bem-estar financeiro. É segurança financeira e liberdade de tomar decisões. Isso é muito mais importante do que eu guardar dinheiro para quando ficar doente, por exemplo. A gente vê muito isso. Eu estou guardando dinheiro para quando eu ficar doente. Puxa, mas você vai planejar a sua vida toda, 30, 40 anos de investimento para quando você ficar doente? Por que não planeja a sua aposentadoria na beira do Caribe, por exemplo, no Mar Azul? Não é? Mentalmente é muito melhor. Se fala tanto hoje em dia de lei da atração. Se eu passar 30 anos juntando dinheiro para quando eu ficar doente, qual é a chance de eu ficar doente daqui a 30 anos? É muito maior do que aquele cara que juntou o dinheiro durante 30 anos para morar no Caribe, né? Então, vamos mudar um pouquinho também o padrão mental, o padrão vibratório, porque reserva de emergência está sempre reforçando para quando chegar a emergência. Então, eu estou mentalmente criando a emergência. E se a gente parar para pensar, não existe nada no mundo que se tangibilizou no mundo que primeiro não tenha vindo do plano mental. Então, se eu mentalmente estou imaginando emergência, eu vou arrumar alguma forma, o meu inconsciente vai trabalhar alguma forma para essa emergência se materializar. E eu vou usar aquele dinheiro que eu acumulei durante 30 anos na emergência. Então, no bem-estar financeiro, a gente trabalha com reserva de segurança. Né? A gente guarda dinheiro, a gente trabalha planejando para investir dinheiro e ter dinheiro. Mas para reserva de segurança, para me trazer segurança para um evento imprevisto da vida. André, evento imprevisto é eu ficar doente? Não é tão imprevisto assim, né? A gente tem uma tendência, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente já sabe de doenças que são do envelhecimento, né? Estão cada vez mais presentes. Mas eu posso fazer um plano de saúde, por exemplo, não preciso guardar R$1 milhão para quando eu ficar doente. Eu posso ter um plano de saúde, assim como eu não guardo dinheiro para comprar um carro, se acontecer um acidente com um carro, eu faço um seguro do carro, que é mais inteligente eu fazer um seguro do carro do que eu ter guardado e não fazer seguro. Então, o conceito é um pouco diferente. A gente também trabalha com a questão de fazer investimentos, planejar investimentos, mas a segurança financeira é mais importante para esses eventos que não são tão imprevistos assim na vida. Tem muita gente assim, esse ano tive que pagar, teve imprevisto, tive que pagar o IPVA do carro. Então, mas IPVA não é uma despesa imprevista. Quem tem carro paga IPVA todo ano. Quem tem imóvel paga IPTU todo ano. Então, isso não tem nada de imprevisto. Ou uma coisa bem comum, que eu tive filho esse ano e tem um material escolar. Foi uma despesa extra lá no início do ano. Gente, quem tem filho e tem filho em escola particular, material escolar não é despesa extra, é uma despesa do orçamento de quem tem filho. Ou quem tem pet, né? Tem muita gente que tem pet também, teve um imprevisto, meu pet ficou doente, teve que dar uma vacina. Não, ele não é imprevisto, isso faz parte, né? Já tem plano de saúde para pet, hoje também dá para programar de novo para trazer mais esse conceito de segurança e liberdade. E aqui é interessante porque a gente está trazendo também para participar dessa live um tripulante da Salf que está nesse processo com a gente já há bastante tempo, que depois pode dar um depoimento interessante de como se dá esse processo, né? De que eu mostrar para vocês como é que o sucesso é resultado desse processo, dessa jornada. E eu termino por aqui, deixando aqui que a gente está aqui para apoiar quem quiser embarcar nessa jornada com a gente. Obrigada, André. Obrigada por toda essa talk aí que tu trouxe para a gente. A palavra é planejamento, né? Que a gente pode tirar de todo esse conteúdo que tu trouxe para a gente. Isso. Como tu comentou, estamos aqui também com o Francisco Amorim, que é um tripulante aqui da Salf. Ele foi um dos ganhadores do nosso último ano no Salf Awards, que a gente tem uma categoria de premiação, que é a pessoa que mais se destacou, né, nesse bem-estar financeiro. E é uma pessoa que é indicada pela Money Mind ali, com alguns critérios de avaliação que eles têm para essa decisão. E o Francisco Amorim vai falar um pouco para a gente aqui da sua experiência, né, com essa ferramenta do nosso pacote de vantagens da Salf.
Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Bom dia, Gabi. E a todos que estão assistindo aqui a transmissão. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês e contribuir um pouco através da minha fala, né? Como a Gabi já adiantou e também o André, eu faço parte aqui da Money Mind, usufruindo desse benefício que a Salf nos dá como tripulantes desde 2022. E como experiência, como meta definida, eu tinha em mente apenas trocar de carro e quitar a minha casa. No entanto, a minha experiência foi muito mais além daquilo que eu tinha planejado e idealizado. Isso porque eu apenas segui aquilo que o André trouxe aqui hoje. Não existe um pó mágico que ali você vai ser jogado e tu vai mudar a tua realidade financeira de um todo. Não, é planejamento. Principalmente planejamento estratégico. Com dinheiro você não tem barganhas. Ou você faz daquela forma que foi planejado, idealizado, ou então tudo desanda, né? E como resultado positivo, hoje, por exemplo, o meu patrimônio, ele pôde ter evoluído mais de 100% como resultado positivo, consegui trocar o carro. E com relação à meta que eu tinha colocado de quitar a minha casa, a meta subiu, porque eu consegui adquirir um outro imóvel também, mesmo tendo uma mentalidade ali de investimentos, mas a Moneymage trouxe para mim uma outra visão de onde eu poderia estar alocando de melhor forma aqueles esforços e investimentos financeiros. E a rentabilidade também veio, né? Então, a gente meio que fizemos ali um planejamento de que durante um determinado período, seria o período do plantio, vamos dizer assim, onde eu estaria ali investindo em alguns pontos, algumas frentes ali que eu julgasse ali necessário, importantes para investimentos, e durante outro determinado período seria o momento da colheita, onde eu poderia, assim dizer, que eu estaria colhendo os frutos daquele investimento. E durante o período da colheita, que eu coloquei assim como definição, para trazer para vocês, eu não iria mais fazer rodada de investimentos, a não ser manter aqueles investimentos que eu já tinha, mas eu iria apenas ali me organizar para ter uma reserva financeira para que eu pudesse também ali em um outro momento ir para novas rodadas de investimentos mais pesadas, que houvesse ali uma posição de capital um pouco maior, né? Isso tem dado muito certo, as oportunidades certas têm chegado, os valores e recursos necessários para serem alocados dentro dessas oportunidades estão ali já certinhos, e eu consigo manter um bem-estar financeiro saudável para que eu possa ali trabalhar durante todo o ano ali, por exemplo, férias, para poder curtir e aproveitar um pouco. Início de aulas, eu não consigo me apertar mais, porque tem um planejamento, existe uma reserva ali financeira dedicada ali ao início do ano e o início das aulas do meu filho, então material necessário para aquisição está reservado o valor para isso. As saídas estão ali, existe um valor reservado para isso. Ah, Francisco, mas como é que tu consegue fazer isso? Organização e planejamento. Essa é a palavra-chave. E foi muito bom, tem sido muito bom as interações que eu tenho tido com a Moneymage, porque pôde me abrir um pouco mais a mente, pôde me direcionar para uma melhor estratégia, para que eu pudesse estar aderindo ali aos planos ali mostrados, né? E sempre que eu tenho alguma dúvida, eu chego no André, pergunto, mostro para ele, para analisarmos juntos ali se de fato é uma boa frente de investimento, ou se não é, se o momento agora de fazer uma reserva financeira, como foi apresentado aqui na Talk, para que nenhum contratempo venha te surpreender. E como nós sabemos, esse mercado de TI ele é muito sensível, ele oscila bastante. Então, é muito importante que tu tenha esse planejamento financeiro bastante sólido, de forma que não venha te impactar as intempéries externas que possam ocorrer durante a tua trajetória no mercado de TI. Então, é isso, gente. Como o tripulante aqui da Salf, usufruindo do benefício da Moneymage, eu pude, como resultado final, ter um patrimônio elevado em mais de 100%, consegui trocar meu carro, aumentei ali com relação à meta da casa, porque eu consegui adquirir um outro imóvel, e a casa está bem próximo também de ser quitado, o carro que eu troquei também está bem próximo de ser quitado,
e estamos aí no processo de manter uma reserva financeira, não no sentido de emergência, como o André trouxe, mas no sentido de poder ter aquela reserva, estar protegido assim das intempéries do mercado financeiro que vem assolando aí com relação a algumas coisas que são sensíveis durante o dia a dia, política externa e por aí vai, e também poder usufruir através dessa reserva para quando houver uma necessidade de já fazer um novo aporte de investimento, tenho ali um dinheiro dedicado a isso. Eu não vou me apertar no final do mês com o meu salário. O salário e o dinheiro, ele não deve ser aquele que vai te subjugar todos os meses e tu vai ter que ficar brigando e barganhando. Pelo contrário, tu tem que usufruir da melhor forma possível os teus rendimentos. E é isso que eu queria trazer para vocês. E incentivo a vocês a participarem do programa da Money Mágica. Vai te trazer uma outra percepção, vai te trazer um planejamento estratégico financeiro de uma forma que você talvez não tenha imaginado, e tanto o André quanto a Fábio, eles vão conseguir te trazer uma realidade para que tu possas estar aportando todo o teu recurso ou parte dele da melhor forma possível. Gente, é surreal, é muito bom mesmo, vocês vão conseguir ter uma outra percepção do mercado financeiro e de como fazer alocações corretas das tuas economias e das tuas finanças. E aí você vai ter qualidade de vida, que é o principal. Eu acho que é o que todos almejam aqui, é ter uma boa qualidade de vida e poder usufruir da melhor forma. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero novamente ganhar, né, no South Awards por mais uma indicação. Quem sabe? Muito obrigada, Francisco. O Francisco deu mais uma aula aí para a gente, né? E também trouxe inspiração, né, para a gente participar aí dessa nossa ferramenta que a gente tem nesse pacote de Vantagem Self. Muito pela tua dedicação. Tudo conquistando. Obrigada novamente ao André. O pessoal aqui nos comentários colocou ali já o seu índice de bem-estar financeiro, tem um pessoal já fazendo. Que legal. E como que encontra esses pontos, né? Como localiza pelo link que a gente deixou nos comentários. A Érica vai estar colando ali para vocês novamente, para quem tiver curiosidade e quiser fazer depois. A Cláudia também deixou um comentário aqui, falando que o autoconhecimento é a nossa chave para o sucesso. É tudo que precisamos para gerenciar nossa vida, emoções, sentimentos, e a nossa vida financeira também entra nesse pacote. Muito bom. A Fernanda também colocou que foi muito boa essa talk. E, pessoal, parabenizando aqui o Francisco Amorim pela sua dedicação. Obrigada pela participação de todos. Novamente, obrigada ao André por dedicar o seu tempo, ao Amorim por vir aqui falar com a gente. Também já fez a sua campanha para o South Awards, né? Então, forte candidato. Exatamente. Então tá, muito obrigada, gente, e até o próximo. Obrigado.